Alguns alertas sobre os grandes prejuízos que a população em geral e os servidores sofrerão caso aprovada a proposta de emenda constitucional 32/2020 do governo federal, que já está no Congresso Nacional, a conhecida reforma administrativa. É fundamental inicialmente dizermos que essa proposta de reforma administrativa é o coroamento de uma série de medidas que visaram flexibilizar e fragilizar o Estado brasileiro. Foram as reformas administrativas de 1998, a reforma da Previdência do mesmo ano, a reforma da Previdência de 2003, a reforma trabalhista de 2017, a emenda constitucional 95, que é conhecida como a emenda dos gastos, a reforma da Previdência feita pela emenda 103 no Congresso Nacional em âmbito federal, a emenda constitucional 45 no estado do Paraná, que também fez a reforma da Previdência, e a recente emenda constitucional 109, que é a chamada PEC emergencial, que enganou a população brasileira dizendo que era fundamental aprovar todas aquelas restrições para garantir a continuidade do pagamento do auxílio assistencial. Não é verdade isso, o que se buscou principalmente foi a supressão de direitos. E hoje nós estamos com a proposta de emenda constitucional 32/2020, que trata da reforma administrativa. O primeiro ponto importante a ser dito é que essa reforma visa consolidar o modelo de Estado brasileiro que os neoliberais, o governo federal quer. Qual o Estado brasileiro? O Estado mínimo, aquele Estado que não presta as políticas públicas, aquele Estado que está muito mais preocupado com o interesse privado do que com o interesse público. Tanto que no primeiro artigo da proposta de emenda constitucional, ela altera o artigo 37 da Constituição para acrescentar vários princípios ao artigo 37. Nós sabemos que até agora nós temos o princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da moralidade e inclui uma série de outros princípios. E um dos princípios importantíssimos que está sendo colocados ali é o princípio da subsidiariedade. O Estado brasileiro não será mais o protagonista das políticas públicas. Ou seja, primeiro você faz concessões, faz permissões, faz autorizações para que o setor privado desenvolva as chamadas políticas públicas. E só num segundo momento é que o Estado passa a intervir. Isso com um objetivo muito claro: retirar direitos dos trabalhadores do serviço público, reduzir os serviços públicos e fortalecer os setores privados que se beneficiam com as políticas do Estado brasileiro. Para dar conta disso tudo, o governo federal, em sua PEC, ele busca tornar o servidor público desnecessário para a sociedade brasileira. E para tornar desnecessário, ele propõe algumas medidas na PEC 32/2020. Ele diz que somente terão estabilidade no serviço público aqueles servidores ocupantes de carreiras típicas de Estado. Se nós formos lembrar, a reforma administrativa feita em 98, ela dizia quais são as carreiras típicas de Estado: a diplomacia, a segurança pública, o judiciário e a receita, a arrecadação. Neste momento, não diz quais são as carreiras típicas de Estado, ficando a cargo de uma lei complementar dizer quais são as carreiras. Somente esses teriam a estabilidade após 3 anos de estágio probatório. Todos os outros servidores passariam por um período de experiência de 2 anos e, se considerados aptos, permaneceriam no cargo, mas não teriam a estabilidade, o que permitiria uma volta àquilo que era antes de 88, quando um gestor público, estadual, municipal, federal, não tinha mais interesse no servidor, por qualquer razão, porque ele não era apoiador político, por exemplo, não fazia parte do curral eleitoral do candidato, era retirado do serviço público. Em 98 nós já sabemos que o estágio probatório passou de 2 para 3 anos, mas manteve a estabilidade dos servidores. A proposta retira a estabilidade. Ao retirar a estabilidade, ele flexibiliza também o concurso público, porque uma das garantias do concursado é ter a estabilidade, porque em outro dispositivo da PEC 32, ele diz que ficam autorizadas as contratações temporárias. Isso significa que poderão ser contratados pelo processo seletivo simplificado, poderão ser contratados pela CLT. Isso destrói o regime jurídico único criado pela Constituição de 88, que dizia que devia haver apenas um regime único. Não vamos esquecer que está sendo votado na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto do Tribunal de Justiça autorizando a contratação temporária. Não vamos esquecer que no Paraná existe a Lei Complementar 108, que permite a contratação por tempo determinado através do processo seletivo simplificado, o famoso PSS. Tudo isso para substituir servidores aprovados
aprovados em concurso público. Essa medida interfere também nas empresas de economia mista, que fazem parte da administração pública indireta, proibindo, por exemplo, a concessão de qualquer estabilidade para esses empregados mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A medida se aplica à administração direta e também à administração indireta. Hoje, a Constituição diz o quê? Que os cargos, eles só podem ser criados, transformados ou extintos por lei. Na PEC está colocado o quê? Os cargos, os órgãos e as entidades da administração indiretas podem ser extintos, transformados ou até criados por atos do chefe do poder. Por ato do chefe do poder executivo, por ato do chefe do poder legislativo ou por ato do chefe do poder judiciário. Entra na discussão do acúmulo de cargos, entra na discussão das funções gratificadas, proíbe a incorporação de qualquer vantagem transitória ao vencimento dos servidores públicos e outras dificuldades de ascensão na carreira, porque nós temos que fazer uma relação dessa reforma com a emenda 109, que foi aprovada recentemente, que cria uma série de restrições aos avanços na carreira. E também a Lei Complementar 173, que já está em vigor desde 27 de maio de 2020, proibindo uma série de avanços na carreira dos servidores públicos. Uma interpretação que tem sido feita de maneira elástica pelo poder público para impedir avanços na carreira e até tentar impedir a revisão geral da remuneração. É importante dizer que se fortalece muito as privatizações e as terceirizações. E nós sabemos que o modelo terceirizado tem se espalhado pelo Brasil. Tem sido extintos cargos, como foram extintos cargos aqui no Paraná, na área da educação, nas universidades, na educação básica, em vários setores no próprio Tribunal de Justiça, e esses cargos vão sendo substituídos por terceirizados, como é o caso aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, que foram extintos os cargos de agente de limpeza, cargos de motoristas e outros mais, e substituídos por terceirizados. E muitos servidores, principalmente, devem estar se perguntando, mas isso certamente atinge só os novos servidores, não nos atinge porque eu já tenho estabilidade. Era esse o pensamento que muitos servidores tinham com a reforma de 98, com a reforma da Previdência de 98 também, reforma em 2003, reforma em 2019. Mas a partir da hora que se torna desnecessário na lógica deles o servidor público, torna-se desnecessário também a criação de carreiras, por exemplo, para estimular o servidor a permanecer no serviço público. Então é fundamental que os servidores de todos os poderes tenham a clareza de que essas medidas atingirão sim os futuros servidores públicos, mas atingirão e muitos atuais por conta de todas as mudanças de regras que estão sendo colocadas, mas atingirá sobretudo a população. O governo quer economizar dinheiro para fortalecer o mercado financeiro que é ligado ao governo federal, estadual e municipal e quer com isso transferir para a iniciativa privada. Nós podemos voltar antes da existência do SUS, por exemplo. Tinha acesso à saúde quem tinha dinheiro para pagar o hospital. E nós estamos vendo nesse momento a importância do SUS para o povo brasileiro, assim como a assistência social, assim como a educação, assim como o judiciário e todos os serviços públicos prestados. Então, fundamental fortalecer a organização contra a reforma administrativa, pois ela terá essas e outras tantas consequências para os trabalhadores brasileiros.